Olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o Eric Chu, sou diretor do Naradeva Shala, desse Instituto de Cultura Hindu, desse canal que vós assiste agora este vídeo. Eu sou um dos diretores do Instituto, sou professor de Ayurveda, de ciências védicas hindus e diversas outras coisas. E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição do ar e como se precaver do que está acontecendo no Brasil agora, nesse mês de agosto, e talvez possa acontecer em outros momentos, infelizmente, na humanidade, para ficar um pouco da minha contribuição aqui em relação ao Ayurveda, ao Yoga, o que a gente pode contribuir com isso também. Então, eu tenho um quadro aqui dentro das nossas redes, que é onde eu pego um artigo legal, alguma coisa que já está falando sobre alguns dados, algumas informações legais sobre esse assunto, e aí eu vou ler com vocês, e aí eu vou estar comentando, parando, falando do Ayurveda, falando do Yoga. Espero que te ajude, espero que te auxilie. Muito obrigado por você estar nesse vídeo. Se você ainda não curtiu, não comentou, não se inscreveu nesse vídeo, faça isso agora. E se você quer ler junto comigo esse artigo que eu vou estar lendo agora com vocês e comentando, o primeiro link aqui embaixo é um artigo que saiu na BBC de Brasil, na BBC News Brasil, no dia 26 de agosto de 2024, e infelizmente está falando de um tema muito ruim, que são as queimadas no Brasil. O texto não entra no mérito de quem está fazendo, quem não está fazendo, nem eu vou entrar nesse mérito, porque eu não sou especialista nisso e não é minha ideia aqui ficar confabulando teorias, sendo que a gente não sabe de todos os detalhes. Esperemos as autoridades que estão fazendo as investigações resolverem todos os detalhes, e aí a gente pode pensar em conversar sobre isso, mas não é a ideia do canal esse tipo de informação. A nossa ideia aqui é ver o que a gente pode contribuir também para que você aí que está sofrendo com isso, eu sofri muito, estou sofrendo ainda. Eu moro, para quem não sabe, na região Bragantina, pertinho da região de São Paulo. Eu moro aqui nas montanhas, dentro de uma ecovila. Aqui está tendo muita queimada. A gente teve dias de sal rosa, de ardência dos olhos, dor de cabeça. Nossa, é terrível. Eu não sei aonde você mora. Eu sei que tem regiões do Brasil que isso acontece todos os anos. Então, talvez essas dicas sejam para você. Espero que eu possa te auxiliar. Beleza? Bora lá então? Então, olha que interessante esse texto na BBC News. Aqui ele está explicando assim: como se proteger da poluição do ar causado pelas queimadas. Eu já passei por isso em várias ocasiões, não só aqui em São Paulo. E digo para vocês assim, é bem complicado. Parece que está piorando, sabe? Porque se junta com a poluição, junto com a fuligem e outras coisas mais, é terrível, terrível, terrível. Olha só aqui, do André Biernat. Ele explica assim, o André: os incêndios florestais que se alastraram por vários estados do Brasil deixam rastros de destruição, geram imagens impressionantes e causam profundos danos na saúde das pessoas, infelizmente. Mas será que existem algumas estratégias para minimizar estes riscos e proteger o corpo das ameaças relacionadas à intensa poluição do ar? Ele faz essa pergunta. Em comunicação divulgada no domingo, dia 25/8, alguns dias atrás, o Ministério da Saúde traz uma série de recomendações para evitar a exposição à fumaça ou diminuir a probabilidade de o contato com o material do fogo fazer mal. A primeira orientação é caprichar na hidratação. De acordo com o texto, aumentar a ingestão de água e líquidos ajuda a manter as membranas respiratórias úmidas e assim mais protegidas. Essa era a primeira coisa que eu ia já comentar com vocês, né? Que o Ayurveda, em casos como esse, ele vai falar em primeiro plano, que é se hidratar. Quer dizer, se hidratar é beber água. Tem outras coisas que eles vão falar, eu não vou falar tudo também que o Ayurveda recomenda de uma vez só, porque eles vão dando várias informações que são muito importantes, e aí eu vou fazendo esse bate-bola aqui com a Ayurveda, com o Yoga também. Mas a hidratação é um ponto que também o Ayurveda fala muito sobre isso. Lembrando que a Índia é um país muito quente no inverno, também sofre com queimadas em determinadas regiões, sofre com secas altíssimas em algumas regiões também. Então, dentro do Ayurveda já cita sobre, infelizmente, esse tipo de problema e como solucionar, e a gente vai tentar trocar uma ideia aqui e falar um pouquinho sobre isso, beleza? Vamos continuar então o texto?
Então, deixa eu dar uma continuidade. O médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a FMUSP, acrescenta que vale também hidratar as mucosas expostas, como os olhos, as narinas e os lábios. Então, esse é um outro ponto que o Ayurveda fala também, que é extremamente importante. E no Ayurveda, como que a gente faz isso? A gente faz com água. Água pura, água de boa qualidade em temperatura ambiente. Se tiver muito frio a região onde você vive, aí você amorna levemente a água. Nós nunca colocamos água muito quente nos olhos, tá bom? De acordo com a Ayurveda. Mas uma água em temperatura ambiente, você pode e deve lavar o rosto, assim como as mucosas em gerais do corpo. Isso é muito importante também, assim como esse médico também recomendou. Vamos dar uma continuidade aqui no texto. Além disso, é importante observar a urina se ela fica escura. É sinal de que o corpo está mais desidratado e o sangue começa a ficar concentrado demais, diz ele, que é esse mesmo médico. Concordo plenamente. Procura depois na internet, existem várias classificações, mas não precisa nem procurar essas classificações de cores de urina. Se você observar que essa urina ficou mais escura, isso é um sinal de desidratação, você precisa ingerir mais água. E lembre, não é muitas vezes pela falta de líquido que você esteja tomando, é porque está muito seco e muitas vezes muito quente, dependendo da região onde você vive. E isso vai ajudar a desidratar você. E aí você tem que aumentar a quantidade de água, tá bom? Este sangue concentrado, entre aspas, pode representar um perigo para pessoas que já sofrem com doenças cardiovasculares, pois pois aumenta o risco de entupimentos dos vasos que irrigam o coração, o cérebro e outros órgãos vitais, que é a desidratação. A desidratação pode causar isso, por isso que no Ayurveda também coloca que a desidratação é algo que a gente deve evitar. Então, se hidratar sempre é um grande remédio para todos nós, independente do que está acontecendo na humanidade. Abre aspas, esse cuidado com a ingestão de líquidos também é importante para idosos que perdem a sensação subjetiva de sede para bebês ou crianças pequenas que dependem de alguém ofertar água para eles, completo especialista. Claro, ele está falando aqui dos grupos, nesse caso aqui, por causa de idade, que precisam de auxílio ou que perderam algum tipo de sensação subjetiva da sede, e você precisa auxiliar essas pessoas dando mais água, que seriam as crianças pequenas, bebês e pessoas idosas, ou encaixaria aqui também pessoas que precisam de algum tipo de auxílio de outra pessoa. E é difícil falar porque existem muitas coisas, né, que podem encaixar nesse quesito. O Ministério também sugere que as pessoas reduzam aí ele abre aspas, né? O tempo de exposição, fecha aspas, aos poluentes. Seria importante, né? A gente também sabe que isso é importante, mas não tem como, né? Eu adoro quando eu leio isso em qualquer texto, tá, gente? Eu vejo isso também acontecendo, o pessoal falando, olha, evite se expor à poluição e à fuligem. É o que todo mundo está tentando, mas não dá, né? A gente sabe disso, mas é muito difícil. É óbvio que eu vou tentar também, não vou me expor. Eu tentei sair o mínimo possível do lado de fora da minha casa, sabe? Eu fui sair, teve um momento, coloquei um pano no rosto, natural, mas é muito difícil, né, gente? Tem pessoas e pessoas. Se você pode, parabéns, vai, evite, seja feliz. Mas a grande maioria de nós não tem como mudar da nossa casa, obviamente. Mas tente, se for possível, tá? Para isso, deve-se permanecer dentro de casa em local ventilado com ar-condicionado, purificadores de ar, umidificadores, etc. e tal. Que bom, se você puder ter isso na sua casa, ótimo também. Se não, a gente tem que criar mais alternativa que a gente vai falar aqui também. Olha aí, uma alternativa já chegando. Bacias cheias d'água e panos molhados espalhados pelo cômodo devem ser alternativas mais baratas aos purificadores, caso você precise também. Abre aspas. As portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas para reduzir a penetração da poluição externa. Continua a nota do Ministério. E também lembrar que existem os animaizinhos, né, gente? Os animaizinhos, eles também vão sofrer bastante. Às vezes você que tem cachorro, tem gato ou qualquer outro bichinho de estimação,
lembre que eles também não podem ficar expostos, se for possível você recolher ele, também ali procure, eu não sou especialista em animais, não desse tipo de animal, mas talvez já exista até alguns profissionais da área de veterinária já explicando até como hidratar mais o seu animalzinho, como limpar de repente a patinha suja de fuligem se ele fica do lado de fora, a parte respiratória, dá uma procurada, mas também lembre deles que eles são extremamente importantes. Uh, Saldiva, que é esse médico que está falando, né, avalia que medidas do tipo como fechar a casa e ligar o ar-condicionado pode até ajudar, mas elas não estão disponíveis para a maioria da população, exatamente o que o texto já tinha falado anteriormente. Abre aspas, as queimadas representam uma vulnerabilidade a mais justamente para aqueles que já correm um maior risco, destaca o patologista. O Ministério, que é o Ministério da Saúde, pede que a população evite, abre aspas, atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, entre às 12 horas e 16 horas da tarde, né, ao meio-dia, às 4 horas da tarde, quando as concentrações de ozônio, que é um tipo de poluente, são mais elevadas. Isso se você faz atividade física ao ar livre, então procure fazer isso após as 16 horas, até acabar as queimadas, e sinceramente isso só vai diminuir e vai melhorar quando começar a época de chuvas, é quando vem a primavera, que vem no mês de setembro, já começa a ter uma chuva aqui, uma chuva acolá, mas a umidade começa a aumentar a partir da primavera. Mas, então, por favor, se preocupe com isso, se você tiver em alguma região aí que afeta, que você faça atividade física e que está sendo afetado por essa poluição, por esse tipo de poluente, infelizmente, né? E outra dica envolve cobrir o nariz e boca com máscara cirúrgica, pano, lenço ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas. Isso vale especialmente para os indivíduos que moram em regiões onde há focos de queimadas. Por favor, gente, faça isso. Eu vejo muita gente pós-pandemia criando um pouco de. Eu entendo até, né? Ai, meu Deus, usar máscara de novo. Ai, meu Deus do céu, o que era? Gente, é outra situação, é gravíssimo. Eu já passei por isso no Brasil, já passei por isso aqui onde eu moro, já passei por isso na Índia. E olha, sinceramente, se tiver muito ruim na sua cidade, tiver muito difícil, cubra-se. Não faça essa ideia de, eu posso, eu consigo. Não, põe uma máscara, põe um pano, não custa nada. Você vai ver que vai te auxiliar muito, não só na sua respiração, mas não te deixando ficar doente em casa. Vai por mim. A gente está falando de fuligem, né? É uma parada muito doida, que isso vai entrar dentro de você, gente. É muito perigoso mesmo, tá? Essa medida pode amenizar o desconforto na hora de respirar. A inalação desse material pode causar uma irritação forte no nariz e na garganta. O governo também indica o uso de máscara capaz de filtrar partículas mais finas. Os modelos são os mesmos que ficaram conhecidos durante a pandemia do SARS-CoV-2, né, o Covid-19, como a N95, a PFF2 e a P100. Para quem não conhece ou não lembra, são aquelas máscaras que ficaram mais conhecidas e mais famosas, que todo mundo começou a usar a partir de um momento, perfeito? Elas são as melhores ainda, se você tiver em casa aí, como essa moça está usando uma delas ali, tá vendo? Ó? Eu não sei onde é essa foto, ó, não fala de onde é. Atenção em dobro para grupos de maior risco. Alguns públicos precisam ter cuidado redobrado, pois os efeitos da poluição podem ser ainda mais graves neles. É o caso de crianças menores de 5 anos, gestantes e indivíduos acima de 60 anos. Então, se você vive com alguma pessoa assim, você também pode auxiliar observando essas pessoas para ver se está tendo alguma mudança na parte respiratória e assim você ter uma ação imediata. Tá? Isso eu estou ensinando para você, se chama educação em saúde. Por quê? Por exemplo, se eu sou uma pessoa acima de 60 anos e estou exposto a esse tipo de poluição, muitas vezes eu não vou me perceber o que pode estar acontecendo de diferente. Uma pessoa pode estar olhando e falando, olha, você está mais ofegante, olha, a sua respiração está mais seca, olha, sabe? Então, você pode dar dicas, isso é muito importante também. Sempre a observação de todos ao nosso redor. Além de todas as medidas citadas acima, essas pessoas devem ficar atentas a qualquer sintoma, como dificuldades para respirar, mal-estar, tosse, entre outros, e buscar atendimento médico o mais rápido possível. Minha aguinha, não esquecer de beber água. E em qualquer sintoma, já procurar o especialista o mais rápido possível.
Já os indivíduos que possuem doença crônica, como asma, DPCO, DPOC, diabetes, hipertensão, etc., podem conversar com o médico que realiza o acompanhamento de vocês do quadro para necessitar se precisa fazer ajuste em medicamento, alguma coisa do gênero, tá? E aqui ele dá até uma dica, ó. Abre aspas. Muitas vezes os poluentes que vêm das queimadas geram uma queda na oferta de oxigênio para o corpo, e com isso representa um fator de desequilíbrio, o gatilho necessário para o desenvolvimento de quadros mais graves, como um infarto agudo do miocárdio, resume o médico Antônio Carlos Palandri Chagas, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Portanto, se o indivíduo estiver com sintomas como uma dor no peito, é importante buscar o serviço de emergência o mais rápido possível, reforma o especialista. Então é isso, gente. Você observou, viu um sintoma como esse, numa época como essa, busca o especialista imediatamente. Perfeito? Para as enfermidades que têm medicações usadas especialmente em momentos de crise, como asma, vale reforçar o estoque de doses em casa para e discutir com um profissional de saúde para você também não ser pego ali do pulo do gato, como fala popularmente, no sentido de repente, começa uma queimada perto onde você está, resseca mais o ar, você entra em crise, não tem o medicamento, dependendo de onde você mora, a gente também tem que pensar nesses aspectos. O Ministério da Saúde também recomenda que pacientes com quadros crônicos avaliem a necessidade e a segurança de sair temporariamente da área impactada pela sazonalidade das queimadas. Enfim, se é possível você fazer isso na sua casa, na sua vida, faça, obviamente, mas a gente sabe que não é a realidade de todos. Eu mesmo não tinha essa realidade, tá aqui queimando, secando toda a região, e é isso que a gente tem. Eu tive que aprender a fazer outras coisas. Aqui ele fala de outros desdobramentos da fumaça, que é importante vocês lerem. Eu vou deixar esse link aqui embaixo, porque é muito grande esse artigo. Aqui ele fala da questão, além de toda a destruição da biodiversidade, a fumaça gera uma redução da visibilidade, provocando acidentes também nas estradas. Então tem que tomar bastante cuidado. Aí ele fala aqui também, né? Olha aqui, ó, caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos, uma distância segura. Também lembrem disso, isso pode mudar rapidamente nessa época do ano por causa de ventos. Você pode estar na estrada, aconteceu já comigo, há pouco tempo atrás, eu indo para São Paulo, tava seguindo ali os aplicativos, né, de viagem, que eu sempre deixo um aberto para saber se tem acidente, e eu comecei a ver que começou a aparecer do nada um grande engarrafamento que não estava ali. E aí, quando eu cheguei no engarrafamento, era uma queimada que começou provavelmente ali alguns segundos, minutos antes, não estava aquilo ali, e do nada fechou, todos os carros começaram a diminuir, aquilo foi bem devagarinho ali, mudou totalmente a estrada, tá bom? Lembrando também, aqui eu acho importante eu falar isso, né? Se você avistar um foco de incêndio, fumaça densa, sai do local imediatamente, se estiver perto de você, busque um abrigo e, se for longe, se for algo à vista, liga para os bombeiros 193, Defesa Civil 192. É o nosso papel para ajudar, porque muitas vezes são tantos focos de incêndio que, mesmo eles não podendo te ajudar imediatamente, o que pode acontecer, infelizmente, mas eles estão cadastrando, né, registrando os focos de incêndio para entender também como que está acontecendo isso. Se é por alguém fazendo, se são pessoas provocando, se é natural por causa da secura, se é por raio, se é por sei lá o quê, né? Por que está acontecendo isso? E aí você também ajuda a contribuir nesse entendimento melhor do que pode estar acontecendo. Aqui tem os efeitos imediatos das queimadas no organismo, né? Ó, as queimadas geram uma série de moléculas que são inaladas e tem um efeito tóxico no organismo. Algumas dessas substâncias são conhecidas genericamente como material particulado ou MP. Dentro desse grupo, alguns desses compostos são tão pequenos que conseguem escapar de praticamente todos os mecanismos de filtragem do sistema respiratório. Olha só como é grave, sabe? Para ter ideia, alguns desses MPs têm menos de 10 micrômetros de diâmetro. Nem eu sei o que é isso. Não é da minha área, né? Deve ser algo minúsculo. Isso significa que um fio de cabelo chega a ser 30 a 40 vezes maior que eles, exatamente como eu estava falando. O nosso corpo consegue remover parte dessas substâncias, mas quando a quantidade ultrapassa os limites, esses poluentes começam a se depositar e geram uma espécie de tatuagem, entre aspas, nos pulmões, uma marca
que você não consegue mais tirar. Vocês imaginam isso? Nossa Senhora. Parte desses poluentes chega aos alvéolos, as pequenas estruturas pulmonares, onde acontece a troca de gás carbônico pelo oxigênio. Com isso, eles caem na corrente sanguínea e podem se espalhar por diversos órgãos. E os efeitos disso podem ser agudos ou crônicos. Nos dias que sucedem as queimadas, quando a poluição atmosférica atinge o ápice, a maioria das pessoas que respiram aquele ar pode experimentar sintomas como irritação dos olhos, nariz e garganta. Irritação, lembrando que é uma desarmonia de Pitta e Vata, né? Então, pode ter uma desarmonia até de capa a longo prazo, quando você vai inalar muito, o seu corpo começar a produzir líquido de repente para tentar equilibrar essa secura e esse calor, mas essa fuligem que a gente está inspirando, ela é seca e ela vai aumentar os calores do corpo, né? Então ela aumenta o Uruksha do Vata e o Ushna do Pitta. Uruksha é a secura do Vata e Ushna é o calor do Pitta. Em um estudo realizado em 2019 pela Fundação Oswaldo Cruz, né, que é a Fiocruz, para quem não conhece, acompanhou uma centena de cidades amazônicas afetadas pelo fogo e descobriu que o número de crianças internadas com problemas respiratórios dobrou durante a temporada de incêndios florestais nesses lugares. Os autores do levantamento estimam que vivem num município próximo aos focos de queimada aumenta 36% o risco de hospitalização no público infantil. Então, você que tem criança em casa, você que aí que é mãe, pai, vó, vô, cuidador, cuidadora, fica de olho aí nas suas crianças, que vocês viram como isso afeta muito. E hoje já, como tem queimada no Brasil inteiro, tem tem pessoas que não têm essa experiência, fica a dica aí para vocês. A inflamação causada por essas partículas pode causar pode também dificultar os mecanismos de defesa dos pulmões. Isso abre espaço para que as bactérias e vírus peguem carona e causem infecções. Esse é o grande problema. Essa mesma inflamação citada pelo patologista, que foi o Saldiva, né, falou anteriormente, também bagunça outras partes do corpo, como o processo de coagulação do sangue e aumenta a sobrecarga, a sobrecarga sobre o coração, né? Agora, imagino que isso pode representar para alguém que já sofre como hipertensão, diabetes, colesterol alto, arritmias. É difícil, gente, é difícil. Ainda sobre os impactos imediatos que as queimadas trazem à saúde, Saldiva fez parte de um time de pesquisadores que avaliou o efeito específico dos incêndios florestais nas hospitalizações por complicação do diabetes. Olha aí, você que é diabético também, muita atenção agora. O trabalho publicado em 2024, agora em julho mesmo, revela que existe uma relação direta e pouco conhecida entre a poluição relacionada a queimadas com internações de pacientes com diabetes. Olha só que interessante, para a gente também ficar a par. Isso é importante para você que é terapeuta, que eu sei que tem muita gente que me segue que é profissional da área, porque é importante a gente ficar sabendo o que está acontecendo. Ah, mas Eric, não tem precisão, ninguém sabe. Sim, mas você está sabendo, você está colhendo informações de novidades de que estão acontecendo e assim você vai melhorando o seu conhecimento, tá? Para o pneumologista Correia, a queda da qualidade do ar não apenas exacerba as doenças respiratórias, com o agravamento de quadros como asma e o DPOC. A qualidade ruim do ar restringe as atividades do lazer, né? As pessoas não conseguem mais ficar tanto tempo do lado de fora de casa, as práticas esportivas, pela mesma razão, os deslocamentos para o trabalho e escola começam a ficar cada vez piores, difíceis, né? E tudo isso também traz um efeito psicológico importante, ruim, né? Em todos nós, esse é um ponto muito importante. Repercussões de longo prazo. Os efeitos das queimadas podem se prolongar por semanas, meses ou até anos. Lembra aquela história de que os poluentes formam uma espécie de tatuagem no sistema respiratório humano? Então, abre aspas. Uma parte das partículas fica no próprio pulmão e gera bronquite, efizema e câncer. Outra vai para o cérebro, para os rins. Algumas dessas partículas que a gente inspira conseguem atravessar a placenta durante a gestação e afetar o desenvolvimento do bebê, exemplifica o patologista. Por isso que é sério, gente. Por favor, prestem atenção nisso. O professor da FMUSP, né, da USP, destaca que pesquisas
publicadas nos últimos anos, tentam desvendar justamente o papel da poluição atmosférica vinda das queimadas na saúde humana. Tem muita pesquisa sobre isso. Eu já venho pesquisando há algum tempo, desde que eu mudei aqui para o meio do mato, porque é algo que nos afeta diretamente, e por isso que eu estou lendo esse artigo, porque eu achei ele bem completo para deixar aqui gravado, até se as pessoas pedem mais informações, a gente já pode passar esse vídeo. As suspeitas de que as partículas geradas nesses eventos têm uma ação diferente do que é visto com as moléculas que vêm de automóveis ou de fábricas, por exemplo. Sim, né? São diferentes. Numa série de postagens do X, do X, né, o antigo Twitter, o epidemiologista Otávio Ranzini, desculpa, professor do Instituto para a Saúde Global em Barcelona, na Espanha, destacou alguns desses trabalhos específicos sobre incêndios florestais. Aí ele vai falando, né? Alguns deles mostram que as queimadas resultaram num aumento expressivo nas hospitalizações e na mortalidade por problemas respiratórios, olha aí, cardiovasculares, e por todas as causas nas regiões mais afetadas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, deixa eu ver aqui, aumento das queimadas, excesso de mortes nessas regiões também, é que eles vão dando, né? Olha quanto número legal para vocês lerem aqui, ó. Algo parecido pode ser visto nas queimadas em campos de cana-de-açúcar na Mata Atlântica, que levaram a 7.600 mortes a mais, e no Cerrado, com 1.632 óbitos extras. Aqui eles estão falando, né, de questões de mortes geradas por problemas respiratórios e outras questões mais, muitíssimo interessante também. E aqui ele vai finalizando falando sobre esses dados, né? Ó, se há algo de bom numa história terrível como essa, em que a destruição de bioma, adoecimento e mortes é o aprendizado. Infelizmente, só melhoramos diante de uma crise, de um susto, e tomara que a situação atual possa modificar políticas públicas do futuro, conclui ele. Bom, pessoal, eu vou deixar esse artigo, esse link aqui embaixo. Eu não li ele inteiro, claro, eu pulei algumas partes, porque a ideia não é ler inteiro, é falar um pouco mais do Ayurveda e o que a gente pode contribuir com isso também. É um artigo legal, bem completo, te dá uma noção bem clara do que está acontecendo, te dá uma noção que não é uma coisa que começa hoje. Por favor, cuidado com o que você lê. Infelizmente, as queimadas, elas já existem desde que a humanidade existe. E elas são usadas para vários fins. Infelizmente, a grande maioria deles são fins somente maléficos, somente que vão prejudicar a fauna, a flora, somente para encher o bolso de muitas pessoas. Então, isso é o grande complicado, porque todo mundo está sofrendo e poucos estão rindo. Mas é isso que acontece. Então, isso está aí. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Então, o texto fala: se hidratar muito, hidratar-se muito bem. É isso que vocês precisam fazer. Além de se hidratar, lavar o rosto, lavar as mãos, lavar as mucosas, principalmente, no caso expostas, que seria os olhos, boca, nariz. Ouvido é um pouco mais complicado, mas você pode usar algum método de tentar limpar, caso tenha fuligem, obviamente. Isso é muito bom. Aumente os alimentos mais aquosos na sua vida, alimentos que sejam mais líquidos, como ensopados, sopas e outros alimentos que possam te ajudar também na hidratação. Cuidado com o excesso de alimentos que desidratam, como álcool, como cigarro, como excesso de atividade física, como a falta de beber líquidos, como líquidos gasosos que te enganam, achando que você está matando a sede e está te dando mais sede, porque está cheio de sódio ou cheio de açúcar, aquilo ali. Evite todo tipo de alimento como esse. Beba água. Água é a melhor coisa que você pode beber, sabe? Em pequenos goles ao longo do dia. E lembrem, mantenham as suas mucosas sempre limpas. Se for possível, até limpem elas mais do que uma vez por dia. Se for necessário, use máscara, coloque um pano no rosto, não se exponha. Se for necessário se expor para ir na escola, pegar criança, ir no supermercado, fazer alguma coisa, trabalhar, coloque um pano. Não se exponha, não se exponha a algo que possa te prejudicar. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-heroínas. Somos seres humanos que queremos somente nos equilibrar. Beleza? Espero que isso possa ter ajudado você. Lembre que essas fuligens podem aumentar o seu dosha pitta e o dosha vata. Muito cuidado, beba água, se hidrate, descanse, não se exponha e, se for se expor, se proteja. Muito obrigado.
que vocês, muito obrigado a todos vocês, que vocês permaneçam bem, com saúde, com muita prosperidade. Om Namah Shivaya, até o próximo vídeo, curta, siga, compartilhe a gente e eu sempre vou deixar um vídeo aqui para vocês poderem assistir depois, caso vocês queiram continuar assistindo. Um bom vídeo, um bom estudo para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.